Durante sessão da CPI do Distrito Federal, que investiga os atos do dia 8 de janeiro, o deputado distrital Thiago Manzoni apontou uma série de inconsistências nas narrativas relativas aos atos anteriores ao 8 de janeiro, que vêm sendo explorados pela esquerda na CPI do Distrito Federal e também na CPMI. O deputado lembrou que há muitas provas de que os atos do dia 12 de dezembro não envolviam as pessoas que participavam do acampamento em frente ao QG de Brasília e apontou uma longa série de estranhas coincidências em torno dos eventos ocorridos no dia 12. Manzoni disse: "São tantas coincidências nesses acontecimentos que eu não acredito que são coincidências. Então a gente tem o Wellington hospedado na rede hoteleira de Brasília. Aí a gente tem que acreditar que por uma coincidência naquele dia 12, que era o dia da diplomação do presidente Lula, a Polícia Federal resolveu prender o índio, o indígena, sem avisar as forças de segurança do Distrito Federal. E aí o índio foi preso por coincidência nesse dia 12, dia em que o Lula ia ser diplomado. E aí essas pessoas, entre elas o Wellington, que estava hospedado na rede hoteleira, decidem ir para o prédio da Polícia Federal cometer atos de vandalismo. Também por coincidência, começaram a usar táticas conhecidas por todo o Brasil, utilizadas pelos Black Blocs. É muita coincidência para ser coincidência. O deputado explicou que entre as coincidências há ainda o suposto plano de bomba, no qual, por coincidência, os acusados foram as próprias pessoas que avisaram a polícia. Thiago Manzoni disse: "Rapaz, que história! Mas a gente tem que acreditar, é um negócio fora do comum." O deputado Thiago Manzoni questionou a testemunha sobre como a Polícia Civil classificou os atos como tentativa de golpe ou atentado às instituições e comparou com outros eventos em que a esquerda promoveu a invasão e depredação de prédios públicos, inclusive com a intenção de ali permanecer. O deputado também apontou que as técnicas observadas no dia 12 são características dos atos dos Black Blocs da esquerda e foram utilizadas por eles em diversas ocasiões. As mesmas técnicas nunca foram utilizadas em manifestações da direita. O deputado disse: "As táticas utilizadas no dia 12 de dezembro são idênticas às utilizadas pelos Black Blocs. Não precisa ser delegado de polícia, basta observar." Ele comparou com as manifestações da direita. "Esses nunca quebraram nada. Eu sei porque eu estava lá, em quase todas as manifestações. Levei meus filhos, levei minha esposa. Meu pai foi. Os avós dos meus filhos foram. São pessoas honestas, dignas, trabalhadoras. Nunca arremessaram uma pedra. Nunca usaram uma barra de ferro para destruir nada. Nunca invadiram nada." Manzoni afirmou: "Aliás, eu condeno as invasões. Condeno as depredações também. Quem cometeu crime tem que responder pelos crimes que cometeu. Mas a maioria esmagadora das pessoas que passaram por aquele quartel são pessoas que estavam rezando mesmo. É verdade." Teve gente que errou e cometeu crime? Teve. Tem que responder pelos crimes que cometeu. Mas eu ficaria muito feliz se a justiça desse a eles o mesmo tratamento que deu aos outros que invadiram. Houve invasão de ministério depois de 2015. Quem fez a invasão foi a esquerda. Tentativa de invadir o Supremo também foi a esquerda. As invasões nesta casa aqui, o acampamento que foi feito aqui, foi da esquerda. Eu gostaria muito que a justiça tratasse de igual modo polos políticos opostos, ideias opostas. Aliás, esse é o conceito de Estado de Direito. Todos são iguais perante a lei." O deputado lembrou que o general do Lula se omitiu e mentiu à CPI e comemorou o fato dele ter sido incluído em um inquérito. O deputado disse: "Se essa investigação for efetuada a contento, imagino que a gente vai descobrir quem mais se omitiu. Eventualmente, pode ser que a investigação conduza ao ministro Flávio Dino."
O deputado lembrou que o ministro de Lula, inicialmente, se negou a apresentar as imagens solicitadas pela CPMI e depois só entregou as imagens de 2 câmeras e disse torcer para que ele seja investigado, acrescentando: "Não sei onde vai dar, mas espero que seja investigado, porque não é justo que apenas alguns paguem pelos atos comissivos e omissivos de muitos. Não é justo que centenas de pessoas tenham sua liberdade tolhida durante meses, enquanto aqueles que tinham o poder de evitar o que aconteceu não o fizeram e continuam sem responder pelos atos que cometeram." O deputado lembrou a importância do jornalismo para as investigações, exemplificando com a divulgação das imagens do interior do Palácio do Planalto e depois das mensagens do general do Lula. Manzoni lembrou: ainda há jornalismo vivo no Brasil, jornalismo livre no Brasil, que tem a coragem, que assume o risco de publicar uma matéria que é contra o governo. Aliás, se a imprensa não serve para publicar coisas que incomodem governos, talvez ela perca até sua razão de existir. Tiago Manzoni concluiu dizendo: "Terminei minha fala dizendo que não há injustiça que dure para sempre. Termino hoje dizendo que o medo não vai prevalecer. Há sentimentos, há valores, há princípios que são mais fortes que o medo. E quem não entende essas velhinhas, esses senhores, que têm coragem de lutar pelo que acreditam, é porque não entende o significado da palavra amor. Essas pessoas estão lutando por aquilo que elas amam e é por isso que elas não vão se render ao medo." No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Para esses subcidadãos, não há direitos humanos, garantias fundamentais ou devido processo legal. A renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 25 meses de trabalho do jornal está sendo retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Obrigado, presidente. Bom dia. Bom dia aos demais parlamentares que estão aqui. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia à população do Distrito Federal que nos assiste pelo YouTube, pela TV Câmara Distrital. Presidente, eu inicio fazendo um agradecimento. Eu hoje vim com uma gravata que eu recebi de umas senhoras que tem muito em comum comigo. Eu não vou saber dizer o nome delas, mas a atitude delas tocou bastante o meu coração. Nós acreditamos em Deus, amamos o Brasil, a nossa pátria, e vamos lutar pelas nossas famílias e pela nossa liberdade. Continuaremos lutando pelas nossas famílias e pela nossa liberdade. Elas me deram essa gravata, agradeceram pelo trabalho que a gente realiza aqui nessa Câmara Distrital. Eu me senti muito honrado e decidi vir trajando a gravata que delas recebi nessa reunião da nossa CPI. Doutor Leonardo,
Eu queria, antes de fazer as perguntas, vou só ponderar algumas coisas aqui para a gente partir todos das mesmas premissas. Então, só em relação às perguntas que o nosso relator, o deputado Eulando, fez, a respeito da coincidência que une todos os atos, dia 12, dia 24, que não está sendo investigado aqui, mas foi objeto de 500 perguntas, e o dia 8 de janeiro. As pessoas que estavam no quartel-general no dia 6 de janeiro eram 150, acrescidas de outras 150 que iam lá porque tinha comida de graça. Tais são os depoimentos da Polícia Militar, do Exército Brasileiro, trazidos a essa CPI, mediante comprovação de imagens a que nós tivemos acesso. Então, um grupo é o que estava acampado no QG, outro grupo é o que desceu, e na fala do doutor Leonardo, ele deixa isso claro, quando ele diz que aquelas pessoas chegaram aqui nos dias 6, 7 e algumas no dia 8 de janeiro. Importante sempre a gente fazer essa ressalva. Eu acho interessante também que algumas pessoas estivessem, em especial o Wellington de Macedo, um criminoso que estava com a tornozeleira eletrônica, tivesse hospedada na rede hoteleira aqui de Brasília com a sua esposa. São tantas coincidências nesses acontecimentos que eu não acredito que são coincidências. Então a gente tem lá o Wellington hospedado na rede hoteleira de Brasília. Aí a gente tem que acreditar que por uma coincidência, doutor Leonardo, naquele dia 12, que era o dia da posse da diplomação do presidente Lula, a Polícia Federal resolveu prender o índio, o indígena, sem avisar as forças de segurança do Distrito Federal. Então o indígena foi preso, por coincidência, nesse dia 12, dia que o Lula seria diplomado. E aí essas pessoas, entre elas o Wellington de Macedo, que estavam hospedadas na rede hoteleira do Distrito Federal, decidem ir para o prédio da Polícia Federal cometer atos de vandalismo. Também por uma coincidência, na mesma data, outras pessoas que também estavam hospedadas na rede hoteleira decidiram adotar táticas conhecidas por todo o Brasil, utilizadas pelos Black Blocs. Coquetéis molotov, estilingues, bolas de gude, tudo sendo usado. Pedaços de madeira para quebrar veículos que estavam estacionados. Tudo isso aconteceu no dia 12. É muita coincidência para ser coincidência. E de vez em quando esse rapaz, o Wellington de Macedo, ele ia até o quartel-general. Vez por outra ele passava lá. E dentre essas idas lá, ele conseguiu organizar e bolar esse plano da bomba do dia 24. Ele pensou assim, eu vou explodir, vou arrumar aqui um pessoal aqui nesse quartel-general e a gente vai explodir um caminhão-tanque, ou seja lá o que for. Acionaram o dispositivo e o dispositivo não funcionou. Que coincidência. Os caras fizeram uma bomba, acionaram o dispositivo e o dispositivo não funcionou. Mas tem uma outra coincidência também. Eles mesmos avisaram a polícia. Rapaz, que história, viu? Mas a gente tem que acreditar que assim, é um negócio fora do comum. Então eles se arrependeram. Não dá para saber se o arrependimento foi prévio e eficaz, arrependimento eficaz, aquela figura do nosso direito penal, ou se foi posterior. Não dá para saber se o crime foi tentado ou não foi tentado. Não dá para saber se o caminho do crime parou antes da tentativa ou depois da tentativa. A gente não tem elementos para isso. A gente só tem todas essas coincidências que permeiam o dia 12, o dia 24 e depois o dia 8 de janeiro. Bom, doutor Leonardo, toda invasão a prédios públicos, em especial aos prédios que configuram os três poderes do Brasil, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, pode ser caracterizada como uma tentativa de golpe? Não. Não?
O que diferencia uma invasão ou uma tentativa de invasão que pode ser caracterizada como uma tentativa de golpe de outra que não pode? A intenção, né? O contexto. As pessoas que foram autuadas pelo crime de golpe de Estado, né? Estavam naquele contexto, várias se manifestaram naquele sentido, de que estariam ali porque não concordavam com o novo governo. Algumas, inclusive, nos depoimentos, disseram que o objetivo seria permanecer acampadas dentro dos prédios até que a situação fosse resolvida. Doutor Leonardo, desculpa interrompê-lo. Aqui no Brasil nós já tivemos muitas manifestações que terminaram em invasão de prédios e nós tivemos acampamento feito aqui dentro dessa Casa Legislativa. E as pessoas falaram assim, a gente não sai daí de dentro. Mas não foi considerado tentativa de golpe. O MST tentou invadir o Supremo Tribunal Federal porque não concordava com o julgamento que estava acontecendo lá pela mais alta corte do Brasil. Também não foi considerado tentativa de golpe. Essas pessoas não foram capturadas como atentando contra o Estado brasileiro ou contra o poder legitimamente constituído, para usar o termo legal. De qualquer forma, os processos estão tramitando, a maioria dessas pessoas se tornaram réis perante o Supremo Tribunal Federal e lá respondem. E, não obstante, não tenham prerrogativa de foro. A Polícia Civil, doutor Leonardo, chegou a investigar algum tipo de omissão planejada nos atos do dia 8? Não chegou a investigar, pois isso não é de nossa atribuição, né? Mesmo que eventualmente tenha sido cometido por alguma autoridade aqui do Distrito Federal, não é competência da Polícia Civil? Não. Tá bom. O senhor atuou como delegado em outras invasões a prédios públicos? Não. Ministérios, CLDF, Supremo Tribunal Federal? Nunca investigou. Ok. A Polícia Civil tem a lista dos criminosos que estavam hospedados nos hotéis no dia 12 do 12, na rede hoteleira do Distrito Federal? Dentro dessa investigação inicial do dia 12, nós, à medida que identificamos aquelas pessoas, aquelas que conseguimos comprovar que estavam hospedadas nos hotéis, isso foi informado nas representações, né, e estão nesse inquérito que foi encaminhado à Polícia Federal. Então, eu acredito que ali pelo menos 5 ou 6 pessoas nós identificamos que estavam hospedadas nos hotéis, na rede hoteleira. Dentre elas, o Wellington Macedo. O senhor poderia fornecer para a gente o nome dessas pessoas? Primeiro, esse inquérito continua em sigilo, né? E agora a cargo da Polícia Federal. Mas eu realmente não me lembro quais seriam essas pessoas. A que eu me lembro é o Wellington Macedo. O único que o senhor lembra é o Wellington Macedo? Sim, porque ele foi investigado também na ocasião da colocação do artefato explosivo. Os outros presos que foram, as outras pessoas que foram presas e autuadas por conta dos atos do dia 12 do 12, o que elas responderam em relação à participação delas lá no quartel-general? Essas pessoas foram presas, algumas pessoas foram presas na deflagração da Operação Nero no dia 29, né? E eu não tive acesso, essa investigação já estava com a Polícia Federal. Doutor Leonardo, desculpe, só para esclarecer. Em relação aos atos do dia 12 do 12, sim, as pessoas estavam hospedadas na rede hoteleira do Distrito Federal. Essas pessoas só foram presas no dia 29? Isso. Essas pessoas permaneceram hospedadas do dia 12 do 12 até o dia 29 e só no dia 29 elas foram presas? Para esclarecer, eu vou repetir um pouco a minha explanação sobre essa investigação do dia 12, para ficar bem claro. Por favor. Nós iniciamos a investigação no dia seguinte, no dia 13, né, e representamos pela prisão de 2 pessoas no dia 15 e depois no dia 19 apresentamos nossa representação pela prisão de mais 9 pessoas. Né. Essas pessoas não foram autuadas, como o senhor mencionou. Algumas dessas pessoas foram presas após a expedição desses mandados de prisão, que foram expedidos pelo STF em razão da declinação da competência, né.
essa operação foi deflagrada no dia 29, algumas pessoas foram presas. Né? A única que foi, só uma pessoa ainda estava no Distrito Federal, ela foi presa em via pública. Ah, tá bom. Então essas pessoas retornaram aos seus estados, elas estavam hospedadas aqui, retornaram aos seus estados e foram presas no dia 29, só uma aqui em Brasília, o restante cada um nos seus estados. Sim, e como eu havia dito, nós da Polícia Civil, participamos apenas da deflagração da operação, do cumprimento dos mandados de busca e de prisão aqui no Distrito Federal. Né? As diligências foram realizadas em outros estados por equipes da Polícia Federal. Né? Algumas pessoas dessas que estavam com mandado de prisão foram presas, algumas não foram presas naquele dia. Eu não sei, depois daquele dia, porque a polícia continua investigando e procurando essas pessoas que, a partir daí, são consideradas foragidas. Né? Como o inquérito está em sigilo e não houve, pelo menos que eu me lembre, divulgação na imprensa de prisão de outras dessas pessoas, eu não sei quantas foram presas dessas 11 que estavam com mandado de prisão expedido pelos atos do dia 12. Tá bom. Os atos do dia 12, eles se assemelham, de alguma maneira, a investigação consegue identificar isso, que eles se assemelham de alguma maneira ao que aconteceu no Brasil por ocasião da Copa das Confederações em 2013 e da Copa do Mundo em 2014, com as táticas que eu mencionei há pouco, utilizadas pelos chamados Black Blocs? Deputado, o que eu posso falar é das imagens que eu vi, eram pessoas arremessando objetos. Né? Utilizavam máscaras? Algumas utilizavam camisas enroladas, pedaços de pano enrolados no rosto, né? Algumas tapavam o rosto, não me lembro de máscaras, né? Algumas com máscaras de proteção de gás. Né? E eles utilizavam paus, pedras? A maioria das imagens que eu vi, eu identifiquei barras de ferro, né? Barras de madeira e pedras. O senhor trabalha como delegado aqui em Brasília há quantos anos, doutor? 17 anos. 17 anos. Em alguma das manifestações ocorridas de 2015 em diante, desde o início das manifestações pelo impeachment da presidente Dilma em diante, em alguma outra manifestação, Vossa Senhoria observou a utilização dos mesmos elementos e do mesmo modus operandi pelos manifestantes? Era comum ter quebra-quebra, ter gente encapuçada, gente quebrando carro, tocando fogo em ônibus, coquetel molotov? Deputado, eu não... durante esse período que o senhor citou, eu trabalhava na delegacia de coordenação de repressão às drogas. Né? Eu não atuei e não estava de plantão. O senhor teve notícia dentro da Polícia Civil de que algo nesse sentido tivesse acontecido? Eu não consigo manifestar porque eu não analisei criminalmente essas condutas. Né? Não recebi essas condutas para uma análise jurídica sobre isso. Né? Então, e nem me lembro das imagens da época. Então, nenhuma vez como delegado o senhor ouviu dizer que das manifestações de 2015 até 2022 houve quebra-quebra, houve cometimento de crime? O senhor não tem conhecimento disso? Eu me lembro que houveram algumas outras manifestações onde houveram atos violentos em outras manifestações desde 2015 ou antes, né? Desde a época da Copa do Mundo, pouco antes da Copa do Mundo. Né? E aí, mas não analisei juridicamente, penalmente, essas condutas. Mas o senhor se recorda, né, do que aconteceu nas que houve quebra-quebra. Eu queria saber se nessas que houve quebra-quebra, o modus operandi de quem quebrou é semelhante ao modus operandi de quem quebrou nesse dia 12 do 12. Portanto, como eu já disse, eu não analisei as condutas das outras manifestações. A mim cabe analisar a conduta realizada, os fatos ocorridos no dia 12 e no dia 8 de dezembro. Eu não posso emitir aqui uma opinião sobre algo que eu não analisei. Tá certo, tá certo. Então, eu vou responder, eu me recordo. As táticas utilizadas no dia 12 de dezembro são absolutamente idênticas às táticas do Black Bloc, dos Black Blocs. E com todas as vênias, delegado, assim, não precisa ser delegado de polícia, basta observar o que aconteceu no dia 12 do 12 e o que aconteceu naquele período em que algumas pessoas, se infiltraram em manifestações que eram pacíficas e passaram a depredar patrimônio público e privado e destruir as coisas, não só aqui em Brasília. Aconteceu em São Paulo, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em outras cidades do Brasil. Isso
Basta entrar no YouTube e ver as imagens. É muito parecido com o que aconteceu aqui em Brasília. Inclusive os estilingues com bola de gude, que nunca foram utilizados por aquelas senhorinhas que se enrolam na bandeira do Brasil e foram se manifestar desde 2015, quando elas não aguentavam mais a Dilma. Famílias inteiras, idosos, jovens, crianças, pais e mães de família, trabalhadores, que foram para as ruas se manifestar. Esses nunca quebraram nada. Eu sei porque eu estava lá em quase todas as manifestações. Levei meus filhos, levei minha esposa, meu pai foi. Os avós dos meus filhos foram. São pessoas honestas, dignas, trabalhadoras, nunca arremessaram uma pedra, nunca usaram uma barra de ferro para quebrar nada, nunca invadiram nada. Aliás, eu condeno as invasões, condeno as depredações também. Quem cometeu crime tem que responder pelos crimes que cometeu, isso é verdade. Mas a maioria esmagadora das pessoas que passaram por aquele quartel-general são pessoas que estavam rezando mesmo, é verdade. São pessoas que estavam orando mesmo, é verdade. Teve gente que errou e que cometeu crime? Teve. Tem que responder pelos crimes que cometeu. Mas eu ficaria muito feliz como brasileiro e parlamentar que a nossa justiça desse a eles o mesmo tratamento que deu aos outros que invadiram. Houve invasão de ministério, sim, depois de 2015. Quem fez a invasão foi a esquerda. A tentativa de invadir o Supremo também foi a esquerda. As invasões nessa casa aqui, o acampamento que foi feito aqui, foi da esquerda. Eu gostaria muito que a nossa justiça tratasse de igual modo polos políticos opostos, ideias opostas. Aliás, esse é o conceito de Estado de Direito. Todos são iguais perante a lei. E eu encerro, presidente, fazendo algumas observações, e não posso me furtar a falar do general do Lula, que teve aqui, o general Gonçalves Dias, e na última reunião da CPI eu não podia dizer o que vou dizer agora, mas ele mentiu para a gente, mentiu na nossa cara de maneira deslavada. A gente não tinha acesso ainda às mensagens que ele enviou. Não é só que ele recebeu mensagens informando o que ia acontecer no dia 8 de janeiro, presidente Chico. Ele enviou mensagens. Ele enviou mensagens, alertando sobre os riscos do 8 de janeiro. Então ele envia mensagem, alerta sobre o risco, e aí ele dispensa o pelotão do GSI, que faz a segurança do Palácio do Planalto. Eu nem vou mais perguntar a quem interessava. Está respondido já. O Brasil é um país que hoje tem pouca liberdade. Pouca liberdade. As pessoas estão reféns do medo. As pessoas pensam 500 vezes antes de fazer uma postagem em rede social. As pessoas querem se manifestar, mas se sentem com medo. Tem medo de ser presas, tem medo de ser retiradas daqueles a quem amam, a sua própria família. Querem lutar pela sua pátria, querem lutar pela sua nação, querem lutar pelo que acreditam, mas estão com medo. Mas ainda há um pouco de jornalismo livre no Brasil. Nós ainda não chegamos no ponto da Venezuela e da Nicarágua, que a imprensa só pode publicar o que o governo quer. Então houve uma publicação da CNN que mudou os rumos da investigação do dia 8 de janeiro. Foi a publicação das câmeras internas do Palácio do Planalto. Foi por causa daquela publicação da imprensa, aliás, uma imprensa livre é o retrato de um país livre. Quanto menos livre é a imprensa em um país, menos aquele país é livre, menos aquela população tem liberdade. Me preocupa que a nossa imprensa seja muito pouco livre hoje. Às vezes, por conta da força e do poder jurídico-político da nação, e às vezes por causa do poderio financeiro do governo. Isso é uma lástima para o Brasil, mas ainda existe um pouquinho de liberdade. E com essa liberdade, a CNN mostrou os vídeos que mudaram o rumo das investigações. Porque se aquele vídeo não aparece, ia estar tudo na conta da Polícia Militar do Distrito Federal e daqueles que são chamados de maneira pejorativa por quem deveria investigar.
mas que já partiu das conclusões. São chamados de tudo quanto é ista, eu não vou repetir aqui os istas. A conclusão já estava tirada, já estava formada, mas graças a Deus a imprensa mostrou. E hoje a imprensa mostra de novo. Hoje a imprensa mostra que o general do Lula informou sobre o perigo. Imagina alguém, olha que coincidência, alguém que informa sobre o perigo e dispensa o pelotão. Eu quero só relembrar que por força normativa, o Gabinete de Segurança Institucional está vinculado diretamente à Presidência da República. Eu não sei onde vai dar a investigação, mas a partir de hoje o general Gonçalves Dias, ou de ontem, não sei bem, ele está no inquérito que investiga o dia 8 de janeiro. Se essa investigação for efetuada a contento, eu imagino que a gente vai descobrir quem mais se omitiu. Além desses aqui da esfera do Distrito Federal. Eu não sei. Mas, eventualmente, pode ser que a investigação conduza ao ministro Flávio Dino, nosso ministro da Justiça. Porque, ao ser determinada a apresentação das imagens internas do Ministério da Justiça, primeiro ele negou. E depois ele apresentou as imagens só de 2 câmeras, entre mais de 30. Eu não sei onde vai dar. Só Deus sabe, mas eu espero que seja investigado, porque não é justo que apenas alguns paguem pelos atos comissivos e omissivos de muitos. Não é justo que centenas de pessoas tenham tido a sua liberdade tolhida durante meses, enquanto aqueles que tinham o poder de evitar o que aconteceu não o fizeram e continuam sem responder pelos atos que cometeram. E aqui eu quero louvar o portal do Metrópolis, que foi quem trouxe essas informações para a gente. Ainda há jornalismo vivo no Brasil, jornalismo livre no Brasil, que tem coragem, que assume o risco de publicar uma matéria que é contra o governo. Aliás, se a imprensa não serve para publicar coisas que incomodem governos, talvez ela perca até a sua razão própria de existir. Então, do mesmo jeito que a CNN cumpriu um papel fundamental na história recente do Brasil e na democracia do Brasil, ao publicar aqueles vídeos, de igual modo, o Metrópolis o faz hoje, ao publicar que o general Gonçalves Dias tinha enviado mensagens, deputada Paula, alertando sobre o perigo que estava se avizinhando no dia 8 de janeiro. Ele hoje vai responder no inquérito que investiga o dia 8. Eu, como cidadão brasileiro, como parlamentar, como representante do povo do Distrito Federal, espero, deputado Yolando, deputado Daniel de Castro, que essa investigação seja feita a contento e que a justiça prevaleça no Brasil. Eu terminei a minha fala na última CPI dizendo que, ou na penúltima, já não me lembro bem, terminei minha fala dizendo que não há injustiça que dure para sempre. Eu termino hoje dizendo que o medo não vai prevalecer. Há sentimentos, há valores, há princípios que são mais fortes do que o medo. E quem não entende essas velhinhas, esses senhores que têm coragem de lutar pelo que acreditam, é porque não entendem o significado da palavra amor. Essas pessoas estão lutando por aquilo que elas amam e é por isso que elas não vão se render ao medo. Obrigado, presidente.